Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 52, o objeto de conhecimento, leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e de setores e gráficos pictóricos. Detalhamento, construção de gráficos, colunas, setores, linhas, com ou sem uso de planilhas eletrônicas. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Então, a nossa aula será sobre gráficos, análise de gráficos. E os gráficos, como vocês estão vendo aqui, né, imagem de vários tipos de gráficos. Gráficos de setores, gráficos de colunas, o gráfico de linhas, né? Então, os gráficos, eles são recursos importantes, né, que a gente utiliza aí para comunicar dados coletados em uma pesquisa, né? Comparando aí esses dados com informações quantitativas ou qualitativas. E dependendo da pesquisa, a gente vai utilizar aí ou o gráfico de setores, né, ou um gráfico de colunas, ou um gráfico de linhas. Então, para cada situação, haverá um tipo de gráfico adequado para ser utilizado, certo? Então, vamos iniciar aí a nossa aula vendo um problema envolvendo aí análise de gráfico. O problema geração alfa diz o seguinte: veja no gráfico a seguir a organização dos dados de uma pesquisa sobre a quantidade de horas semanais dedicadas ao estudo fora da escola por alunos com baixo desempenho. Então, esse gráfico vai ser referente à quantidade de horas, né? Quantidade de horas semanais que alunos com baixo desempenho dedicam para estudar quando eles estão fora da escola, né? Seguindo aqui, então, vamos ver qual é o nosso gráfico. Temos aí um gráfico de colunas, o título do gráfico é Tempo de Estudo Extra Classe, né? Porque é fora da escola. No eixo horizontal, temos número de horas semanais. Então, aqui, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 7 horas, certo? E no eixo vertical, quantidade de alunos. Estão 50 alunos, 100 alunos, 150 e 200 alunos, certo? Cada coluna está identificando a quantidade exata de alunos referente a cada hora. Então, 1 hora, 182 alunos. Significa que 182 alunos, eles responderam que estudam durante 1 hora quando eles estão fora da sala de aula. Seguindo, nós temos aqui o 2, que indica 2 horas semanais. E a quantidade de alunos que respondeu que estudam aí 2 horas durante a semana fora da aula é de 148 alunos. Então, temos aqui, seguindo, 62 alunos que estudam 3 horas durante a semana. 30 alunos que estudam 4 horas durante a semana. 28 alunos que estudam 5 horas durante a semana. 12 alunos que estudam 6 horas. E 10 alunos que estudam 7 horas durante a semana, certo? Aí, então, nós temos aí 3 perguntas para analisar esse gráfico. A letra A tem a seguinte pergunta: quantos alunos foram entrevistados? Muito bem, então a gente olha para o gráfico e consegue definir qual foi o total de alunos entrevistados, né? Eu já até falei aqui a quantidade, mas observe, 182 alunos, né, responderam 1 hora, 148, 62, 30, 28, 12 e 10. Essa foi a quantidade de alunos que respondeu aí para cada hora. Então, para eu saber a quantidade total de alunos que
foi entrevistado, né, eu tenho que fazer a soma desses valores, né? Então, é basicamente somar 182 mais 148, mais 62, mais 30, mais 28, mais 12 e mais 10, certo? Então, se você fizer essa soma, você vai chegar ao resultado de 472 alunos, né? Então, você coloca aí essa somatória e vai chegar a esse resultado, certo? Na letra B, diz o seguinte: determine a média de horas semanais estudadas, a moda e a mediana. Bem, então agora a gente já precisa lembrar o que é média, o que é moda e o que é mediana, né? Então, se você não se recorda, né, vamos fazer aqui um breve resumo do que seria, por exemplo, média, né? Imagine aí que a gente tem 3 valores. Digamos que eu tenho aqui o 1, o 2 e o 3. Aí eu quero saber a média desses valores. O que eu faço? Eu somo esses 3 valores, né? Qual é o resultado? 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6. Então, a soma desses valores é 6. Aí eu tenho que dividir esse resultado, né? Ou seja, esse 6 aqui, pela quantidade de números que eu somei. E aqui eu somei 3 números, né? O número 1, o 2 e o 3. Então, eu vou dividir esse resultado por 3, certo? E aí o resultado dessa divisão foi 2. Então, isso quer dizer que o 2 é a média desses 3 valores aqui, certo? Então, isso que significa média de valores, né? Você vai somar todos os valores e vai dividir pela quantidade de valores que você somou. Então, aqui eu dividi por 3 porque eu somei 3 valores. Então, dependendo da quantidade somada, né, você vai dividir aí por este número. E a moda, né? O que seria a moda? A moda, né, como a gente já ouve essa palavra aí em notícias, no dia a dia, de moda referente à roupa, sapato, cabelo, uma joia, enfim, um estilo, é exatamente ligada à matemática também. Por quê? Quem está na moda é aquele que você mais vê vestido, por exemplo, daquele jeito, né? Então, a moda entre alguns números vai ser o número que mais se repetir. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o número 1, número 2, aí já tiver o 3, 3, 3. Aí, quem é a moda nessa quantidade de números que eu coloquei aqui? A moda é o número que mais se repete. E o número que mais se repete é o número 3, porque ele está se repetindo 3 vezes, né? O número 1 aparece 2 vezes e o número 2 aparece só uma vez. Então, a moda vai ser o número 3, porque ele está aparecendo mais vezes. E a mediana? O que seria a mediana, né, de uma quantidade de valores? A mediana vai ser exatamente o termo do meio, né? Vamos pensar assim, med, vai ser o termo do meio. Mas antes de eu escolher o termo do meio, eu preciso colocar os meus números em ordem, pode ser crescente ou decrescente, né? Digamos que eu tenho aqui, ó, o 1, o 7, o 8 e o 5, e aliás, o 3. Aí eu quero saber quem é a mediana aqui desses valores. A mediana desses valores, eu não posso dizer que é o do meio, o 8, né? Por quê? Eu ainda não posso dizer isso, porque esse número aí, esses números não estão em nenhuma ordem, nem em ordem crescente e nem em ordem decrescente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar numa ordem, né? Então, só isso, antes de a gente marcar quem é a nossa mediana, a gente precisa colocar na ordem. Então, vamos colocar na ordem crescente. Primeiro vem o 1,
depois o 3, depois o 5, depois o 7 e depois o 8. Agora sim está numa ordem crescente. Então, como esses números aí, a quantidade é ímpar, né? Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números. 5 é um número ímpar, então eu tenho uma quantidade ímpares de números, né? Então, quando é assim, ímpares, eu posso colocar na ordem, e aí o termo do meio, olha aqui, o 5 é o termo do meio, né? Então, o 5 vai ser a mediana, certo? Então, a mediana vai ser o termo do meio, mas antes de eu escolher o termo do meio, eu vou colocar na ordem, né? A ordem crescente ou ordem decrescente. E se a quantidade de números for par ao invés de ímpar, como é que a gente faz? Por exemplo, digamos que aqui o meu número inclua o 9. Aí agora aqui eu tenho 6 números para descobrir quem é a mediana. Do mesmo jeito, a gente tem que colocar na ordem. Então, colocando na ordem, o 9 estaria aqui, né? Agora eu tenho 6 números, então eu não posso escolher um número do meio, né? Porque nem tem número no meio. Se eu dividir aqui no meio, fica 3 para um lado e 3 para o outro. Então, não tem termo do meio, né? Porque não é uma quantidade ímpar, certo? Então, o que a gente vai fazer para encontrar a mediana quando números de elementos for um número par? A gente vai pegar aqui, ó, o último da primeira metade e o primeiro da segunda metade, ou seja, a gente vai pegar os 2 do meio, né? Como se fosse assim. Já que não tem só um no meio, eu vou pegar os 2 centrais. E aí, não vai poder ser esses 2 números, né? Então, eu vou tirar a média entre esses 2 números. Eu vou pegar o 5, somar com 7, né? Que vai dar 12. Aí, como eu estou tirando a média, eu vou dividir por 2, porque eu estou somando 2 valores. Então, o resultado aqui é 6. Isso quer dizer que a mediana, né? A mediana aqui, né? Eu vou colocar assim, ó, a mediana é 6, né? Então, quando a quantidade de elementos for um número par, eu pego os 2 do meio e tiro a média. Ou seja, eu somo eles 2 e divido por 2. Aí eu encontro a mediana, certo? Então, olha só, eu só fiz um breve lembrete aqui, né? Do que é moda, média e mediana, né? Então, agora sim a gente vai verificar a resposta dessa análise de gráfico. A gente já respondeu a letra A. A gente respondeu aqui a letra A, né? 472. E aí a letra B fala, determine a média, a moda e a mediana. Então, vamos ver como é que fica aqui a letra B. Olha só, já está aqui para vocês, ó. M de média, né? Vai ser o quê? Eu tenho que somar todos os valores do gráfico e dividir pela quantidade de elementos que eu estou somando, certo? Então, o que aconteceu aqui? Eu estou somando 182, esse 182 do gráfico é exatamente a quantidade de vezes que apareceu 1 hora. Então, apareceu 182 vezes 1 hora. Aí eu vou somar com 148 vezes 2, né? Porque a hora 2, né, foi escolhida 148 vezes. Então, 148 vezes 2 vai ser a quantidade de horas escolhida aí nessa segunda coluna. Então, 148 vezes 2 vai dar 296. Aí eu vou somar, voltando no gráfico, olha só, com 62 vezes 3, né? Quer dizer que esse 3 aí apareceu 62 vezes, né? 62 alunos escolheram 3 horas, 3 horas, 3 horas. Então, eu preciso multiplicar esses dois valores. 62 vezes 3 vai dar 186. Por isso que está sendo somado aqui para a gente encontrar a média depois. E aí, seguindo, a gente vai fazer do mesmo jeito, olha só. 30 alunos escolheram 4 horas, ou seja,
o horário de 4 horas apareceu 30 vezes. Então, 30 vezes 4, 120. Por isso que eu estou somando aqui 120. Continuando, 28 vezes 5, olha só, 28 vezes 5 vai dar 140, né? Aí, continuando aqui, 12 vezes 6, que vai dar 72, e 10 vezes 7, que vai dar 70. Por isso que tem aqui, ó, 72 e o 70, certo? Então, já acabou aí a quantidade de horas que eu precisava somar. E aí eu vou dividir por quanto? Você pode pensar, eu vou dividir aqui por 7 valores, né? Porque eu estou somando 7 valores. Não. Por que não? Porque esses 7 valores já são o resultado, né? Na verdade, aqui o 296 é 2 vezes 148, né? O 186 é 3 vezes 62. 62, Deixa eu ver aqui. 3 vezes 62, como eu expliquei, e assim por diante. Então, eu vou ter que dividir pelo total de alunos que responderam a pesquisa, né? Porque foi a quantidade total de horas que apareceram, porque cada aluno aqui dos 472 escolheu 1 hora, né? Então, 182 deles escolheram 1 hora, 148 deles escolheram 2 horas, 62 deles escolheram 3 horas, então eu tenho que dividir pela quantidade de horas que apareceram na pesquisa. Então, como cada aluno respondeu referente à sua própria hora que ele estuda, então vou dividir por 472. E aí esse total, né, essa soma toda aí vai dar 1.066, e se dividido aí por 472 vai dar aproximadamente 2,3, ou seja, essa 2,3 é a quantidade de horas que cada aluno estuda em média fora da escola, né? Então, nós temos aí essa média calculada, certo? E aí, a gente também queria saber quem era a moda, né? Quem era a moda? Lembram que eu falei que a moda é o número que mais se repete? Então, se a gente olhar para o nosso gráfico, né? Qual é a hora que está mais repetida aí, né? Que tem maior frequência, né? 1 hora é a que aparece mais vezes, né? Ela vai aparecer 182 vezes. Então, não vai ser 2 horas, nem 3, nem 4, né? Vai ser exatamente a 1 hora que, se eu desmembrar 1 hora, 182 vezes, é a que mais vai aparecer. Então, a moda naquela amostra é exatamente 1, né? Porque está se referindo a 1 hora, né? E a mediana? A mediana, olha só, lembram que eu tenho que pegar o termo central, né? Colocar em ordem, pegar o termo central para ser a mediana, né? Então, a mediana, eu preciso verificar primeiro se é ímpar, né? Ou par. E aí, como o total de alunos é 472, então vai ser um número par, né? Ou seja, depois que eu colocar na ordem, eu vou precisar verificar os 2 termos do centro, né? Então, é como se a gente tivesse assim, ó, na mediana. Aparece o número 1 182 vezes. Então, é como se fosse assim, ó. Deixa eu colocar aqui de azul. Como se fosse assim, ó, o número 1 aparecendo aí 182 vezes. Aí depois vem o 2, né, que é a quantidade de horas estudadas aí. Quem escolheu 2 horas? Apareceu aí 148 vezes, né? E a quantidade de 3 horas? Se a gente fosse desmembrar aí a quantidade de alunos que escolheram 3 horas, a gente ia escrever o número 3 62 vezes.
né? Se a gente fizesse isso para cada hora, né? 4, 4, quantos escolheram 4? A quantidade foi de 30. Então, se a gente fosse fazer isso para todas as horas, imagine a quantidade de números que a gente ia ter que escrever. A gente ia ter que escrever 472 números, né? Porque cada aluno escolheu um número. Então, para eu saber qual é o termo do meio, eu posso pegar os 472, né? E dividir por 2. Aí eu vou saber qual vai ser o termo ali que vai estar no meio, né? Qual vai ser a divisão na metade. E 472 dividido por 2 dá 236. Ou seja, vai ter 236 números para um lado e 236 números para o outro. Aí eu preciso saber quais são esses dois números do centro, né? Como eu já tenho aqui que vai ser 236, então eu vou ter que pegar a posição do número 236 e o próximo, que é 237. Né? Então, ele vai estar por aqui, mais ou menos, ó. Né? Porque o número 1 é 182, o último. Aí começa o 183, já escolheu 2. Né? Então, para eu chegar em 236, vai estar aqui dentro dos números 2. Né? Então, isso quer dizer que a minha mediana, a posição 236 vai ser 2 e a posição 237 também vai ser 2. Então, a mediana vai ser a soma desses dois, que vai dar 4, dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. Essa aqui é a minha mediana, né? Então, essa letra B aí era um pouquinho mais complicada, né? Mas, analisando bem, a gente consegue destrinchar aí, né? Desmembrar essa numeração e calcular a mediana, certo? E a letra C? Como ficaria a letra C, né? Olha só, na letra C, ele pergunta aqui, ó, qual é a porcentagem de alunos que estudam menos que a média? Então, a média de horas estudadas é de 2,3. Então, a gente tem que olhar no gráfico quantos alunos estudam menos que isso, né? Menos que 2 horas. Ou, aliás, até 2 horas, né? Porque depois do 2 vem 3. Então, a gente tem que olhar quantos estudam aí até 2 horas. Aí, se a gente olhar no gráfico quantos estudam até 2 horas, a gente vai encontrar esse valor aqui, né? 182 estudam 1 hora e 148 estudam 2 horas. Então, essas duas quantidades de alunos estudam menos que a média. Essa quantidade é igual a 330. Então, 330 alunos estudam menos que a média geral. Aí, a gente precisa saber qual é esse percentual de 330, né? Então, a gente pode fazer aí essa proporção, né? 472 alunos é o total, né? Como se fosse assim, uns 100%. Então, quantos por cento vai ser igual a 330, que estudam abaixo da média? Aí, a gente já resolve aqui por meios e extremos e encontra aí 472x igual a 33.000, porque é 330 vezes 100. Então, fazendo a divisão aqui de 33.000 por 472, a gente encontra o valor de x, 69,9%, né? Então, aproximadamente 70% dos 472 alunos estudam aí abaixo da média, né? Olha só, muitos alunos não estudam aí o suficiente, certo? Então, dessa forma, a gente resolve aí a letra A, B e C dessa primeira questão e vamos continuar aí vendo exemplos de análise de gráfico. No exemplo 2, nós temos o seguinte: alunos da Faculdade de Educação fizeram uma pesquisa com 600 alunos, olha aí o total de alunos da pesquisa, sobre qual área os jovens estudantes da cidade de São Paulo querem seguir na faculdade. As áreas disponíveis para escolherem eram engenharia, ciências médicas, ciências exatas, ciências humanas e ciências sociais. Da pesquisa, fez-se o seguinte gráfico. Então, está aqui o gráfico, né? Aí, olha só, tem aqui a legenda, cada corzinha aqui representa uma área, e a gente tem algumas perguntinhas, né, que a gente já tem até a resposta. Qual a área menos procurada?
Se a gente olhar no gráfico, a área menos procurada é a de menor percentual. Então, ciências sociais é a área menos procurada. Na letra B, qual a área mais procurada? Então, se a gente olhar aqui no gráfico, a área mais procurada é a que tem maior percentual, que vai ser de ciências exatas. Então, a área mais procurada, ciências exatas. Na letra C, qual a média de estudantes por área? Então, o total de estudantes eram 600, certo? E a quantidade de áreas que foi dividido aí o gráfico, né, a quantidade de áreas pesquisada era de 5. Então, fazendo essa divisão, a gente encontra a média, lembram? 600 dividido por 5, 120. Então, a média de estudante por área é de 120. É como se tivesse 120 alunos em cada área, né? Isso é em média, tá? Não significa exato. Na letra D, pergunta, qual a moda das áreas? Se a gente olhar aqui no gráfico, a moda das áreas é a que se repete mais, né? Ou seja, é a que tem maior quantidade. Então, também vai ser as ciências exatas, que é a área mais procurada, certo? Então, esse exemplo aqui, né, com essas questõezinhas bem simples de análise desse gráfico de setores. Continuando, nós temos outro exemplo, né? A bibliotecária de uma escola fez um levantamento sobre o número de livros emprestados em cada mês de fevereiro a junho de um ano letivo. Então, aqui, ó, no eixo horizontal, nós temos os 5 meses. E no eixo vertical, aqui, nós temos a quantidade de livros emprestados, né? Aí, então, seguindo, a gente tem assim, ó, qual mês teve mais livros emprestados? Qual a média de livros emprestados no período pesquisado? Quantos livros foram emprestados no total? Então, se a gente observar no gráfico, o ponto mais alto do gráfico é bem aqui, né? Que indica 300 livros. Então, durante o mês de março. Então, na letra A, o mês que teve mais livros emprestados é o mês de março, né? E na letra B? Na letra B, qual a média de livros emprestados no período pesquisado? Como é que a gente vai calcular a média? A gente vai somar todos os livros emprestados e dividir pela quantidade de números de meses que a gente vai somar, certo? E aí, como é que vai ficar esse cálculo, né? Olha só, aqui respondia a letra A, que era o mês de março. Aí a letra B tem aí a resposta da média. Olha só, a soma de todos os livros emprestados durante cada mês. E como foram 5 meses, a gente divide por 5. É exatamente os 5 valores que a gente está somando. Então, vai dar 1.150 dividido por 5, a média de livros emprestados é 230. É como se em janeiro tivesse sido emprestado 230, em fevereiro 230, em março 230 e em abril e maio também 230. Isso que significa aí a média, certo? E na letra C, quantos livros foram emprestados no total? Bem, a gente já tem aí a soma, né? Que é exatamente 1.150. Então, aqui a letra C, era só a gente somar todos os livros emprestados e daria aí o resultado de 1.150. Certo? Muito bem. Continuando, então, vamos ver mais um probleminha aqui sobre como a gente pode construir um gráfico. Olha só. Vera abriu uma pequena loja de pães e bolos. Ela fez anotações de quanto vendeu durante a primeira semana. Observe os registros dela. Vera pediu ajuda à sua filha Suzana para organizar os registros que havia feito em uma tabela. Então, aí na tabela, ela separou em cada coluna a quantidade de pães que foram vendidos na semana e a quantidade de bolos também. Então, cada dia aí está indicando uma quantidade que ela vendeu, segunda até sábado, certo? E aí a gente pode colocar essa tabela em um gráfico, né? Então, vamos verificar como ficaria a construção do gráfico aqui, de acordo com essa tabela. Olha só, no eixo horizontal, a gente colocou aí os dias de segunda a sábado e no eixo vertical ali, a gente colocou a quantidade que foi vendida de acordo com como mostrava a tabela. Então, um gráfico de colunas e cada coluna dessa atinge aí a altura de quantidade vendida, né, de pães. Olha só o título do gráfico,
venda de pães durante uma semana, certo? E aí a gente pode também verificar esse mesmo gráfico, né? Agora o de bolos, né? A gente tem aqui ó, o eixo horizontal, o eixo vertical ali também está a quantidade de bolos, no horizontal está os dias da semana, né? E aí a altura da coluna vai até a quantidade de bolos que foram vendidos, certo? Então aqui neste gráfico, né, se a gente olhar, o dia que mais se vendeu foi na segunda, né, que a coluna está mais alta, certo? Aí também a gente pode mostrar esse gráfico, né, os dois juntos, né, que a gente chama de gráfico de barras duplas. Então a gente tem aqui no horizontal agora a quantidade, né, e aí no eixo vertical a gente colocou os dias da semana. Aí vocês estão vendo que a gente tem barrinha azul e barrinha laranja, certo? Porque a barrinha azul, ela vai indicar aí os pães e a barrinha laranja os bolos. Então, na segunda-feira, a quantidade da barrinha azul é referente aos pães e a quantidade da barrinha laranja é referente aos bolos, né? E aí a gente tem um gráfico de barras que a gente chama de duplas, né? Que a gente consegue fazer uma melhor comparação. Mas também a gente poderia colocar esse gráfico em forma de gráfico de linhas. E aí a gente poderia colocar da mesma forma uma linha azul representando aí os pães e a outra linha laranja, né, indicando a venda de bolos. E cada pontinho aí dessa linha indica a quantidade no determinado dia, né? Então aqui nesse gráfico de linhas a gente está comparando a evolução da venda de pães e bolos também, né? Por isso que o título ali é venda de pães e bolos durante uma semana, certo? Então, muito bem, essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido mais aí sobre análise de gráfico e eu encontro vocês numa próxima aula.